Nossas vidas. Diácono Rafael. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, fica à vontade, meu filho. Shalom, igreja. Vocês estão bem? Glória a Deus. Só tem gente bonita hoje aqui, hein? Amém. Gostaria de convidar todos que ficassem de pé nesse momento. Aquele que pode, vamos abrir no Evangelho de Lucas. Lucas 15. Lucas 15, 20, nos diz assim: E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Amém? Igreja, eu tenho vivido um período onde eu entendo hoje o que minha mãe ela enxergava em mim e nos meus irmãos. Você precisa entender que um pai e uma mãe, independente da pessoa de que você se forma, ela sempre vai olhar para você, eles sempre vão olhar para você e vai enxergar em você um filho. Os nossos pais, as nossas mães, quando ela olha para você, independente da pessoa que você se tornou um dia, ela vai olhar para você e vai se lembrar da mesma imagem. Aquela imagem do qual ela carregou na sua barriga por 9 meses, te carregou por 9 meses numa barriga. Aquela imagem de que ela viu você dar os seus primeiros passos. Ela viu você dizer as suas primeiras palavras. Ela viu você cair, ela viu você levantar. Independente do que você faça, independente do que você faça, quer seja certo, quer seja errado, independente disso, ela nunca vai aceitar tudo aquilo que você fez de errado, mas ela nunca vai deixar de te amar. E eu tenho vivido isso. Um dia, quando eu e minha esposa, nós oramos pelo meu filho, antes mesmo de eu vê-lo em meus braços, senti-lo, eu já amava. Então que você possa entender que, independente do que você faça, a sua mãe ou seu pai sempre vai ter uma imagem de você de filho. Você que pode, curve sua cabeça. Vamos estar orando nesse momento para que o Senhor possa entregar exatamente aquilo que Ele quer dizer nessa noite. Libere exatamente, totalmente isso que está no seu coração. Deixe que Deus preencha esse vazio que está aí dentro. Libere e deixe espaço para que Deus possa entrar. Prepare esse ambiente do seu coração nesse momento. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa nessa noite, Deus, porque nós viemos aqui para aprender mais de Ti. Que o Senhor possa derramar, Senhor, o Teu poder aqui nessa noite, Deus. E que nós possamos sentir verdadeiramente a Tua presença. Derrama sobre mim, Senhor, autoridade para falar da Tua palavra, Senhor. Coloca no meu coração, Deus, aquilo que o Senhor quer liberar para a Tua igreja, Senhor. Oh Deus, eu creio, Senhor, que esse lugar, Deus, deixou de simplesmente de ser 4 paredes levantadas. Eu acredito, Deus, que esse lugar deixou de ser um lugar, Senhor, uma garagem onde pessoas se encontram, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui nessa noite, Deus. Esse lugar deixou de simplesmente de ser um lugar, Senhor, com parede, Senhor, com piso, com teto, porque o Senhor habita aqui nesse lugar, Senhor. E eu oro, Deus, para que o Senhor possa entrar no coração de cada um nessa noite.
E que o coração dele já não seja mais um coração que carrega mágoas, um coração que carrega tristeza, um coração que entrou aqui nessa noite carregado, Senhor. Mas que o Senhor possa entrar e fazer mudança, Deus, nos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa me dirigir, Senhor, me conduzir nessa noite. Espírito Santo, esteja conosco nessa noite. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Igreja, talvez você já ouviu diversas formas, diversas maneiras, com várias aplicações, esse livro, essa passagem a respeito que fala sobre o filho pródigo. Talvez você já ouviu uma das melhores pregações, você já viu pessoas liberar porções tremendas. Talvez nesse momento você fale assim, mais uma vez o preletor vai falar sobre a passagem do filho pródigo, e o filho pródigo quer dizer que eu estou afastado da presença do Senhor, e o pregador vai falar sobre isso, e ele vai me chamar lá na frente, e que isso e tal, eu já ouvi, estou cansado de ouvir falar sobre o filho pródigo. Tudo bem. Mas o que Deus colocou no meu coração, se a gente entender que o pai fala que o filho dele estava morto, e o que me chama a atenção é que o pai ele chama ele de filho, continua chamando de filho. E para pensar que mesmo o seu filho mais novo decidindo sair da presença do pai, ele nunca perdeu sua identidade de filho diante do pai. Ele não perde a sua identidade de filho. Ainda que ele não esteja mais diante da cobertura do pai dele, ainda que ele não esteja mais debaixo da proteção do pai dele, não esteja vivendo mais aquilo que o pai dele tinha para ele, ainda que ele não esteja vivendo as mesmas coisas junto com o pai, para o pai dele ele nunca perdeu a identidade de filho. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Sobre identidade. Sobre identidade. Entenda. Para o seu pai, para a sua mãe, você nunca perdeu a identidade de filho. Quantas e quantas vezes nós já erramos, fizemos coisas erradas que magoou, que machucou os nossos pais. Mas mesmo assim, eles sempre olharam para nós e sempre conseguiram enxergar um filho. Eles sempre conseguiram enxergar aquela criança com amor no coração. Ele nunca conseguiu enxergar, nossos pais, principalmente nossas mães, nunca conseguiu enxergar nada de ruim em nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre identidade. E a identidade, ela vai nos dizer que ela é um conjunto de qualidades particulares de uma pessoa, onde nós conseguimos identificar uma pessoa com as suas qualidades. E com isso você tem uma identidade. E o ponto interessante é que a nossa identidade ela está relacionada com aquilo que nós mais nos dedicamos, com aquilo que nós gastamos o nosso tempo. O que eu quero dizer? Se eu dedico o meu tempo somente para o dinheiro, eu vou ter a identidade de uma pessoa avarenta, porque eu me dedico somente para o dinheiro. Então essa vai ser a minha identidade, porque eu só me dedico para o dinheiro, consequentemente eu vou me tornar uma pessoa avarenta. E se eu parar para pensar que eu só me dedico para o meu trabalho, eu só vivo em função do meu trabalho, a minha identidade vai ser de uma pessoa chata, a minha identidade vai ser de uma pessoa que não sabe aproveitar os melhores momentos. Se eu me dedico somente para o meu emprego, eu vou ser aquela pessoa que não sabe diferenciar os momentos que eu estou passando ali. Então nossa identidade ela está relacionada com aquilo que nós mais nos dedicamos, aquilo que nós passamos a maior parte do nosso tempo. E também vai nos dizer que muitas das vezes nós já ouvimos pessoas dizer assim, porque fulano agora que tem dinheiro, fulano agora que conseguiu um emprego melhor, fulano está diferente. É como se fulano possuísse uma nova identidade. Mas você tem que entender que o problema nunca foi o dinheiro. O problema nunca foi os bens que ele adquiriu. Isso nunca mudou a sua identidade. O dinheiro e os bens só serviu para mostrar qual era a verdadeira identidade de fulano. Então você tem que entender isso. Qual é a sua identidade? Qual que é a sua identidade? E se você parar para pensar que a nossa identidade é aquilo que nós temos de mais importante. Eu me lembro que muitas das pessoas do passado, hoje eu vejo que não é tão comum isso, é vermos pessoas que lá no passado, elas zelavam demais pelo seu nome.
Quando a pessoa falava assim, não, eu dou o meu nome, você podia confiar. Essa era a sua identidade. Hoje nós não vemos mais isso, porque tem pessoas que não zelam nem mais pelo seu nome. Elas não zelam nem mais pelo seu nome. Elas não têm nem isso mais como importante. Eu me lembro que no passado, pessoas que zelavam pelo seu nome, elas davam suas palavras assim, não, é pelo meu nome. Ela não podia ter nada, ela não podia ter dinheiro, ela não podia ter carro, não podia ter casa, mas como ela era uma pessoa de palavra, quando ela dava o nome dela, as pessoas confiavam, porque ela tinha uma identidade de quem ela era. Ela zelava pelo nome dela. Ela falava assim, eu não tenho que zelar pelo meu nome. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa confiante, e hoje as pessoas nem isso mais têm, elas não zelam mais pelo seu nome. E nós temos que entender que a nossa identidade, mesmo que tirem tudo da gente, ela não vai mudar quem nós somos. A nossa identidade, ela não é alterada quando nós perdemos as coisas ou quando nós não temos as coisas. Assim como eu disse, o dinheiro não é o problema na vida de uma pessoa mudar. O dinheiro só serviu como porta de entrada para mostrar exatamente quem aquela pessoa era. Então entenda, a sua identidade. E eu acho legal que essa semana eu orando com Deus, falando com Deus a respeito da mensagem que Ele queria que eu falasse com vocês, Ele me fez lembrar de uma situação da minha vida que eu estava em uma entrevista de emprego e eu queria muito aquele emprego. Eu queria um trabalho melhor, eu queria um salário maior, eu queria. Aí em um dos momentos da entrevista, um dos entrevistadores vai e me faz a seguinte pergunta: mas quem é o Rafael? Me conte sobre você. Quem é o Rafael? E eu naquele momento enchi minha boca e disse: Rafael é um cara dinâmico, Rafael é um cara versátil, Rafael é um cara que sabe trabalhar em equipe, o Rafael é isso, o Rafael é aquilo. O Rafael tem esse sonho, o Rafael está lutando para conquistar esses sonhos. O Rafael é um cara que sabe trabalhar em equipe. O Rafael é um cara que gosta de ajudar as pessoas. E que isso, que aquilo, o Rafael é assim, assado. Então eu comecei a contar sobre as minhas qualidades, eu comecei a contar sobre os meus sonhos, eu contei diversas formas, diversas coisas naquela entrevista. Aí ele vai me faz a seguinte pergunta: e o que você gosta de fazer nos finais de semana? Aí eu falei assim, naquele momento eu todo crente, o Rafael gosta de ir na igreja, o Rafael é crente, eu gosto de ir na igreja. Legal. E por que Deus me fez me lembrar desse período da minha vida, dessa entrevista? Porque naquele exato momento, eu falei que eu gostava de igreja, eu queria me parecer um cristão, eu deixei isso por último. Não foi a primeira coisa que eu disse para ele. Quando ele me perguntou quem era o Rafael, eu não falei o Rafael é um cristão. Não, eu coloquei todas as outras coisas na frente de Deus. Então, como eu peguei naquele momento e coloquei Deus, servir a Cristo, ser um cristão, depois, isso passou a ser opcional. E tudo que é opcional na sua vida, você passa a descartar. Tudo que é opcional, você pode descartar. Então, naquele dia, naquele momento, eu fiz a primeira negociação diante de Deus. Eu não coloquei Deus, eu não coloquei Jesus em primeiro lugar da minha vida. Eu deixei Cristo por último. Então, naquele momento, eu perdi a minha identidade de cristão, porque eu coloquei Jesus por último. Eu quis colocar as minhas características, eu quis colocar quem era o Rafael. Não quis colocar a minha identidade que Deus queria me dar. Amém? E a gente tem que entender uma coisa, igreja. Falando sobre identidade, não tem como não se lembrar de um RG, não tem como se lembrar de uma habilitação, uma certidão de nascimento, enfim. E o que eu acho interessante é que, se a gente vê na nossa identidade, nosso RG, nossa carteira de habilitação, ela tem algumas informações que eu acho crucial para falar identidade. Ela vai estar falando sobre o seu nome, ela vai estar falando sobre o local que você nasceu, e vai estar falando sobre
a sua filiação, os seus pais. Quem são os seus pais? E eu acho interessante porque nesse momento Deus me fez lembrar que se a gente parar para pensar, se a gente toda vez lembrasse essa nossa identidade, que ela fala que o nosso nome, fala dos nossos pais, fala do nosso local de nascimento, você tem que pensar o quê? O local de nascimento é o seu local de origem, para você não se esquecer. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer logo mais. Então lembre-se que lá na nossa carteira de identidade vai estar falando sobre nosso local de nascimento, que é para nós não nos esquecermos do nosso local de origem. E eu gostaria nesse momento que vocês abrissem a palavra no livro de Efésios. Efésios 1, a partir do verso 4. Nos diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Isso é muito lindo, porque a palavra aqui vai nos dizer que por conta de Jesus nós somos adotados sendo filho de Deus. Então todas as vezes que você olha para a sua identidade e vê que lá tem a sua filiação, fala quem é seu pai, fala quem é sua mãe, aqui nessa noite Deus está dizendo que Ele está te dando essa identidade, dizendo que Ele é o seu pai, para você não se esquecer. Ele é o seu pai, Ele tem cuidado de você, é um Deus todo poderoso que luta por você, que está com você, para que você não esqueça. Entenda isso. Que você tem um nome, você tem um local de origem e você tem um pai. Você tem um pai. Gostaria de fazer uma pergunta nessa noite. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Eu tenho parado para pensar esses dias e me fiz essa pergunta. Qual é a minha identidade? Porque as pessoas elas relacionam a identidade também de uma pessoa com aquilo que ela passa o seu tempo, aquilo que ela se dedica, com o que ela faz. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas falar assim: você conhece o Rafael? Conheço o Rafael, aquele que tem um carro vermelho, que limpa ele, vamos dizer, todo final de semana. Ah, você conhece o Rafael? Ah, conheço o Rafael, aquele que vive trabalhando. Ah, você conhece o Rafael? Conheço o Rafael, aquele que vive fazendo isso, vive fazendo aquilo. O Rafael é aquele que tem a cara fechada. O Rafael é aquele que tem a cara sorridente. Aquele que vive isso, aquilo. Você conhece o Rafael? Conheço, e o Rafael é esse, dão essas características. Mas eu quero um dia alguém perguntar e falar: você conhece o Rafael? Conheço. Quem é o Rafael? Rafael é um verdadeiro cristão. E eu quero ter as características de Cristo para que um dia alguém possa olhar para mim e dizer: Rafael é um cristão, e começar das minhas características parecidas com as de Cristo. Porque se eu não estiver aqui todos os dias, quarta, sexta, domingo, buscando em casa e subindo ao monte, orando, para me parecer com Cristo não vai adiantar nada. Assim como o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então eu quero chegar um dia e ter essa graça de um dia alguém dizer: o Rafael é um verdadeiro cristão. É por isso que eu tenho lutado, é por isso que eu tenho buscado, para me parecer com Cristo, ser parecido com Cristo. Eu não quero ser reconhecido por uma pessoa que tem um carro, eu não quero ser mais conhecido por uma pessoa que tem uma casa, eu não quero ser conhecido por uma pessoa que tem um emprego, eu não quero ser conhecido por uma pessoa legal, eu quero ser conhecido como uma pessoa que tem a identidade de Cristo. Nós temos que buscar por isso, identidade de Cristo, ser parecido com Cristo, andar igual a Cristo, ser como Cristo, operar as maravilhas como Cristo operou. É essa identidade que nós temos que buscar. Eu tenho pensado esses dias: se tivesse mais um parecido como Cristo, se tivesse mais um parecido como Pedro. E eu levantei as minhas mãos e falei: Senhor, eu quero me colocar na disposição, eu quero me colocar na brecha e ser parecido como Cristo, quero me parecer como os apóstolos, eu quero parecer como Pedro, porque eu acredito que se Pedro estivesse vivendo na época de hoje,
Pedro passando nesses leitos de hospital, onde a Bíblia vai nos dizer que a sombra dele curava. Imagina Pedro nesse momento entrando naqueles leitos cheios de pessoas doentes. Ou imagine Pedro no dia de hoje com esse Covid-19, Pedro passando por um hospital e pessoas sendo curadas, simplesmente porque a sua sombra estava passando por ali. E eu falei assim, Deus, eu não quero que fique somente na palavra, eu não quero que fique somente na Bíblia, eu quero também viver essas coisas. Eu não quero somente contar as histórias de Pedro, mas eu quero contar as histórias da minha igreja. Eu também quero contar para o meu filho o que nós vivemos. Eu não quero somente contar as coisas boas que a gente aprende na palavra. Eu quero começar a viver. Você tem que ter isso em mente. A partir do momento que você tiver a identidade de Cristo, você também vai começar a viver as coisas que Cristo viveu. Que lindo, imagine um dia aqui nós no culto, adorando ao Senhor, e pessoas entraram aqui enfermas, simplesmente pelo seu passar nesses corredores, pessoas sendo curadas, câncer sendo acabado. Imagine, igreja, não tem coisa maior, não tem dinheiro que pague, não tem salário que paga, não tem. Ser parecido com Cristo, andar como Cristo, ser como Cristo. Como eu anseio por esse dia. Mas não adianta eu somente ansiar e esperar. Nós temos que se colocar na disposição. Nós temos que se colocar na disposição. Como eu quero viver isso. Orar por uma pessoa e uma pessoa ser curada. Não por causa de mim, mas por causa de Jesus. Por causa do que eu carrego aqui dentro. Por causa dessa minha identidade que eu tenho aqui dentro. Não por causa de mim, mas por causa de Cristo, por causa de Jesus. Entenda, Ele não foi até aquela cruz por acaso. O dia que você entender, tiver uma transformação com Cristo, você nunca mais vai deixar Ele. Nunca mais, nunca mais. E outra coisa que eu acho interessante é que um pai com um filho tem um relacionamento. Uma mãe com um filho tem um relacionamento. E se eu tenho um relacionamento com meu filho, eu não posso ficar enviando recado para ele através de outra pessoa. Eu tenho um relacionamento com ele. Eu tenho que zelar por esse relacionamento. Não posso ficar enviando recados. Se eu tenho um relacionamento com meu filho, eu não posso chegar para minha esposa e dizer para ela, fala para o Davi assim, 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 assim. Eu tenho um relacionamento com ele. Eu não posso falar para outra pessoa dizer alguma coisa para o meu filho. Eu preciso ter um relacionamento com ele. E Deus quer ter esse relacionamento com nós. Aonde eu quero chegar com isso tudo? Por diversas vezes nós chegamos assim na igreja e falamos, hoje o culto não foi bom. Não foi legal. Parece que faltou um pouco da parte do pregador. Mas você tem que entender que a adoração ela começa dentro de você. É você que tem que entregar um culto a Deus. É você que tem que reservar o seu coração para Deus e deixar Deus entrar dentro de você. E entenda que o culto não é para você. O culto é para Deus. E o que eu acho mais lindo nisso tudo é que a partir do momento que nós entendemos e entregamos um culto para Deus, nós adoramos ao nome dEle, nós damos nosso melhor para Deus, nós saímos recompensados, porque parece que nós saímos melhores. Então entenda, o culto que você tem que dar não é para mim, não são para os levitas, é para Deus. E eu fico imaginando, e eu me lembrando das pessoas dizendo, o culto não foi bom, o louvor não fluiu, o pregador não foi bom, faltou alguma coisa, não sei, faltou aquilo. Entenda que às vezes o problema está dentro de você, porque você estava tão fechado, que não deu espaço, não deu liberdade para Deus trabalhar com você e te curar disso. Então entenda que às vezes o problema está dentro de você, o problema não está com o pregador. É da mesma maneira quando nós estamos numa escola, e o professor está lá na frente falando blá, 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 blá. Se você não quiser aprender, o professor vai estar lá, blá, blá, blá. E o problema é o professor? Não é. Entenda, o problema não é o pregador, o problema não são os levitas, o problema não é quem está ministrando. Às vezes o problema está dentro de nós. E alguns dias eu já fui assim.
Porque eu não dei espaço para Deus trabalhar dentro da minha vida. Eu não dei espaço para Deus trabalhar dentro de mim. E falando sobre relacionamento, e levando para essas partes do culto, às vezes nós dizemos assim: não gostei hoje porque o pregador não desceu, não falou comigo, não revelou para mim, não trouxe recado para mim, Deus não falou através da vida do pregador para mim. Entenda, Deus não está mandando o pregador levar recado para você, porque Ele não é Deus para ficar mandando recado, porque Ele quer ter um relacionamento contigo, assim como de um filho. Ele não quer ficar enviando recado, Ele quer falar contigo, Ele quer ter um relacionamento contigo. Quando você só manda recado para aquele que você não tem relacionamento, para aquele que você não tem intimidade, com aquele que você não fala, então entenda, Deus só vai mandar recado com aquele que ele não tem intimidade. Então se você está querendo um recado da parte de Deus, é porque você não está tendo intimidade com Deus. E se de Deus de alguma forma Ele cessou os recados, é porque Ele quer que você se achegue mais perto dEle. Ele não quer ficar enviando recados para você. Ele quer falar com você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter um relacionamento com você. É isso que Ele quer. Ele não quer simplesmente, vou descer ali e vou orar. Não, Ele quer ter um relacionamento com você. Aquilo que você acha que Deus vai revelar para um pregador, para falar diretamente para você, Ele quer revelar a você. Sim, eu sei que Deus pode usar um pregador, sim, Ele usa, se Ele quiser Ele usa, mas você tem que entender o período que você está vivendo agora, essa fase que você está vivendo agora. Talvez você todos os dias fala: Deus, o pregador não desceu, não falou comigo, Deus, eu queria ouvir alguma coisa, eu queria que o pregador chegasse aqui e falasse comigo. Por quê? Eu também já fui assim. Um dia eu falei: Deus, por que o pregador não desce e não fala comigo? Por que ele não entrega a revelação comigo? E Deus falou comigo: porque eu quero ter intimidade com você, porque eu quero ter relacionamento com você. Eu não quero tem coisas que eu não quero revelar para ele, tem coisas que eu quero revelar para você, tem coisas que eu quero falar com você, tem coisas que eu só quero entregar para você, tem coisas que eu não quero falar com ele, eu tenho que entregar diretamente para você. Isso é um relacionamento de um pai com um filho. Entenda, esse relacionamento que Deus quer viver com você. Ele não quer ficar enviando recados, Ele quer falar com você. Ele quer que você entre no seu quarto e fale com Ele. E não precisa, eu aprendi que não precisa falar palavras difíceis. Eu aprendi que não precisa você ser doutrinado com as maiores palavras. Seja sincero. Ainda que você julgue os verbos errados, ainda que você fale tudo errado, mas seja sincero diante da presença do Senhor. Eu tenho certeza que se você errar uma palavra, Deus não vai rir de você. Ele quer só apenas sinceridade no seu coração. Ele apenas quer ouvir o que você tem a falar com Ele. Entenda, Deus quer relacionamento com você. É isso que Ele quer, relacionamento. Ele não quer ficar enviando recado. Ele quer te revelar grandes coisas. Coisas que Ele não vai revelar a outra pessoa, Ele vai revelar para você. Então todas as vezes que você se sentir, mas o pregador não falou comigo, o pregador não revelou nada para mim, é porque Deus quer ter intimidade. Deus, Ele quer um secreto com você. Deus, Ele quer um particular com você. Deus, Ele quer um relacionamento com você. Ele quer parar de enviar recados e começar a ter um relacionamento com você. Um relacionamento diário, um relacionamento saudável. É isso que Ele quer. Falar com você. Você que pode, abra no Evangelho de 1 João. Primeira João 3. Diz assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como um filho de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não vos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
pois o veremos como ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Entenda, ele quer te dar uma identidade de filho. Ele quer te dar uma identidade de filho. E pare para pensar uma coisa. Nessa noite aqui, Deus colocou no meu coração que Ele está querendo dar uma identidade espiritual para você. Sabe aquela com o seu nome, a sua data de nascimento, com o seu local de origem, com o seu local de nascimento e o nome dele como pai. Para que todas as vezes quando você chegar na sua casa, você ver aquela sua identidade, você vai se lembrar do seu lugar de origem. Entenda que Deus ele plantou a eternidade dentro de você. Então o seu lugar de origem não é aqui. É por isso que na nossa identidade tem a nossa data de nosso lugar de nascimento, para te lembrar do seu lugar de origem. E Deus diz que o seu lugar de origem não é aqui. O seu lugar de origem é a eternidade. E Ele quer colocar a eternidade dentro de nós. Entenda que você tem que se lembrar que o seu lugar de origem é a eternidade. E entenda que todas as vezes ele vai te lembrar: eu sou o seu pai, é eu que cuido de você, é eu que zelo com você. Entenda, lembre-se disso. E todas as vezes que você chegar na sua casa de madrugada, depois de ter vindo daquelas festas, e aquele vazio ainda continua dentro de você, entenda que isso não vai te preencher. Entenda, todas as vezes você vai abrir aquela identidade e vai se lembrar do Pai que está esperando por você. Você vai se lembrar do seu lugar de origem, porque todas as coisas que você vive agora não vai preencher o vazio que está dentro de você. Entenda isso. Então todas as vezes que você chegar lá em casa com aquele seu vazio, pega essa sua identidade espiritual e lembre-se de onde que o Pai quer te levar. Entenda o que o Pai quer com você. Entenda que o Pai quer ter um relacionamento de filho com você. O Pai está esperando por você. O Pai está de braços abertos esperando por você. Assim como o pai daquele filho, do filho mais novo, do filho pródigo, embora o filho sai da presença do pai, embora o filho não está mais com o pai estava, eu acredito que o pai estava esperando pelo filho. E Deus não é diferente. Deus ele está esperando por você. Deus ele está esperando o momento que você vai acordar. Deus está esperando pelo momento que você vai ver que esse vazio que está dentro de você, os dias não vai completar. Drogas não vai completar. É somente o Senhor. Existe abraços que é somente do pai. Existe abraço que é somente de uma mãe, que vai preencher, que vai completar. E esse abraço que você precisa, esse abraço que você quer sentir, é somente Deus que pode completar na sua vida. Essa vida que você vive, essa vida que você leva agora nesse momento, não vai preencher o vazio que está dentro de você. Não vai. Você precisa do Pai. Entenda, você não é mais um perdido no meio da multidão. Você não é mais um que está aí. Deus ele te comprou, Deus ele te adotou com o próprio sangue do Filho dele. Ele te comprou para te chamar de filho. E o filho ele vive as mesmas coisas que um pai vive. Entenda. Se eu comer comida boa, o meu filho vai comer comida boa. Se eu me vestir bem, o meu filho vai se vestir bem. Entenda isso. Essa identidade de filho que Deus quer ter com você. Entenda. É isso que Ele quer com você. E às vezes nós chegamos nos nossos lares, às vezes nós chegamos nas nossas casas, e aquele vazio está lá dentro de nós. Quantas e quantas vezes eu cheguei na minha casa e esse vazio está dentro de mim. Eu conquistei tudo aquilo que eu imaginava que seria bom para a minha vida, e esse vazio continua dentro de mim. O dia que eu entendi que só Jesus podia completar, esse vazio foi diminuindo. E esse vazio tem se diminuído. Na medida que eu me encho de Jesus, na medida que eu me encho de Deus, o vazio tem diminuído. E as coisas parecem não ser mais tão difíceis. Porque eu estou querendo me encher cada dia mais de Deus. Me encher de Cristo, me encher de Deus. E para a gente concluir, eu gostaria que vocês abrissem no livro de 1 Pedro.
1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós. Assim como um bom pai, ele deixa uma herança para o filho, e ele nos deixou uma herança. Como agora nós podemos ter parte com Deus? Através de Jesus. Deus tem deixado uma herança para nós, e você só consegue pegar aquela herança mediante uma declaração de que você tem uma identidade, que você é filho. Então a gente só vai conseguir essa herança do Pai se nós tivermos a identidade de filho, e Ele quer nos dar essa identidade de filho. Entenda, assim como um bom pai, Ele deixa uma herança para nós. Ele deixou essa herança do Evangelho, Ele deixou esse amor. É que muitas das vezes nós simplesmente complicamos demais o Evangelho, querendo mostrar que nós somos doutrinados, que nós somos mais inteligentes do que as outras pessoas, e nos esquecemos do mais simples. Entenda essa herança que Deus quer deixar para você nessa noite. E uma herança o filho só consegue depois que ele declara que ele, através de identidade, que ele é realmente filho daquela pessoa. Entenda que você só vai conseguir essa herança quando você tiver a identidade de filho. E assim como o pai ansiava, esperava pelo filho, Deus espera por você. Ele espera por você. Como Ele tem esperado. Entenda que para Deus você nunca perdeu a sua identidade de filho. Entenda que Deus, de maneira alguma, Ele nunca aprovou as suas coisas de errado, Ele nunca aprovou os seus pecados, mas para os olhos dele você nunca perdeu a identidade de filho. Para Ele nunca se esqueceu de quem você é. Ele ainda se lembra da primeira vez que você entrou em uma igreja, a primeira vez que você entrou por aquela porta, você estava queimando de amor por Ele. Você disse: Deus, eu vou contigo até o fim. Ele ainda se lembra desse dia. Ele não se esqueceu. É desse momento que Ele se lembra. Independente dos seus pecados, independente do que você errou, Deus, Ele tem esperado por você. Deus, Ele está esperando você entrar por aquela porta e dizer, assim como aquele filho mais novo: eu pequei contra os céus, pequei contra ti. E Deus, Ele nos dá uma nova chance. E não seja como o filho mais velho, que ele questiona o pai porque o pai estava fazendo aquilo, porque o filho mais velho passou uma vida inteira com o pai e nunca entendeu o que ele estava passando com o pai. Ele estava tendo uma mentalidade de escravo. Entenda, você tem que viver exatamente aquilo que Deus quer que você viva. Deus tem esperado por você. Deus, Ele não quer saber o que você fez no passado. Ele simplesmente quer que você volte e se posicione e se coloque na posição dele. Amém? Aquele que entendeu aquilo que Deus disse aos nossos corações, se coloque de pé. Vamos estar orando, entregando esse culto ao Senhor. Feche seus olhos.